que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa, mais uma segunda-feira de muito frio em Cabo Frio, né? Frio que a gente não está acostumado. E veio que veio, né? Essa frente fria aí, que chegou aqui em Cabo Frio, que caiu muito a temperatura. Mas aqui dentro do estúdio está bem legal, bem bacana, bem aconchegante, ainda mais na companhia do meu amigo Marcelo Turra. Esse grande amigo, companheiro, está sempre com a gente, já é um convidado nosso aqui de muitos e muitos anos, e sempre que a gente pede está aqui junto com a gente, nos acudindo aqui nas horas de sufoco, né, Marcelo? Então, é muito bom receber mais uma vez o tema, né, sobre a prática da reunião mediúnica, né? Vamos entender como que funciona, principalmente para as pessoas que não são espíritas, né, que a gente ouve muitas pessoas que não são espíritas que falam assim, mas esse negócio de espiritismo, que fica falando com espírito, que fica não sei o quê. Então é bom a gente conversar sobre esse tema, explicar o que é uma reunião mediúnica, o que realmente nós fazemos, qual é o trabalho que a gente faz junto com os encarnados e com os desencarnados, que também são nossos irmãos e que precisam de toda a ajuda, de todo o carinho, de todo o amor, toda a atenção de todos nós. E a Casa Espírita faz esse trabalho. Então, se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui também no Facebook, as pessoas já estão entrando aqui no Facebook, já compartilhando aqui, assistindo. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui pelo Facebook, que eu faço a pergunta ao vivo aqui para o Marcelo. E caso você queira, pode mandar um zap aqui para o nosso telefone, 999-517116, DDD 22, para as pessoas que estão em outras cidades. Pode perguntar para que o Marcelo vai responder com todo carinho, né, Marcelo? Tudo sobre reunião mediúnica e muito mais, né, Se a gente não souber, a gente
Anota, isso. Aliás, a maioria das coisas a gente não sabe, mas a gente já anota e responde. É verdade. Semana que vem nós vamos receber nossa amiga Horaci, vai falar sobre livre-arbítrio também. A Horaci também sempre é imperdível aqui no nosso programa. Então vamos falar das palestras essa semana nas Casas Espíritas aqui de Cabo Frio. No Ceareiros, quinta-feira agora, às 20 horas, nós vamos receber nossa querida amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz, e o tema dela é Da Volta do Espírito Extinta à Vida Corpórea e volta, né, a vida espiritual, que é a vida verdadeira, né? Então ela vai fazer essa palestra para a gente lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas. Na Casa RD Peça, daqui a pouco, às 8 horas, minha querida amiga Ângela Belônia e o José Ricardo, lá da Casa RD Peça, vão fazer o tema Sintonia e Afinidade. Então, essas são as palestras aqui da Casa RD Peça e do Ceareiros do Bem. No Trabalhador de Jesus, dia 29 agora, quarta-feira, a Rosana Zolini. Você conhece essa moça? Muito, né? Então, a Rosana Zolini vai estar lá falando sobre pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então ela vai falar sobre esse assunto lá. Aí já domingo, já setembro, dia 2 de setembro, vai ser a Flávia Silveira, lá do Grupo Espírita Boa Nova, né, lá em São Vicente, nossa querida amiga Flavinha, muito tempo que eu não vejo Flavinha. E ela vai falar sobre Jesus acalma a tempestade. É uma passagem também, né, interessante. Uma coisa importante, dia 9 de setembro, sem ser esse domingo próximo o outro, vai ter, né, o grande seminário com Paulo César Frutuoso, lá do Lar do Frei Luís, né, Lar Frei Luís, do Rio de Janeiro. E o tema é a face oculta da medicina, né? Nós sabemos que o Paulo César é um livro dele que ele é médico, né, e a experiência dele, né, nessa área aí da medicina espiritual, e é interessante, muito interessante essa vivência que ele tem nessa área. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, tem reunião às 20 horas, formação dos médios com a Carmen Silveira, tá? Que eu não tenho o restante das palestras, que não recebi ainda a palestra do Amor e Caridade. Mas, quer falar uma coisa. Meu querido amigo Ciro, lá de Araruama, ele está convidando, né, para o segundo aniversário da Sociedade Espírita Sem Fronteiras. E vai ser uma palestra, a importância da Casa Espírita em nossas vidas. Vai ser com William Machado, lá do Rio de Janeiro, né? De Campos. Isso é de Campos, tá certo. E o momento musical vai ser com o nosso querido amigo Lucas, que esteve, né, que lançou agora um CD maravilhoso, com músicas maravilhosas, que vai estar com a gente aqui em novembro, fazendo esse lançamento do CD dele. Um jovem de um talento enorme, que vocês vão ver o talento desse jovem, com músicas lindas no piano, cantando, solando. É muito, muito, muito bonito. Eu fui no lançamento do CD dele, nota 1000. Meu querido amigo Lucas, filho de Celeste. Lucas, né, que nós já conhecemos, Lucas pequenininho, né? Pequenininho, hoje é um homem aí de um talento enorme. Hoje também o meu querido amigo Marcos, meu companheiro de programa de quase 9 anos, também hoje não está aqui hoje, né, conforme eu falei semana passada, ele ainda continua se restabelecendo do problema de coração, está de repouso absoluto, aguardando o momento certo para fazer a cirurgia, né, já fez todos os exames, tomando muitos remédios. Falei com ele hoje, ele falou que está tomando 10 comprimidos por dia, com muitas dores, mas ele está se estabelecendo e agradecendo, né, pelas orações que as pessoas têm feito, e continuar mesmo fazendo orações, pedindo para o nosso irmão, meu querido amigo Marcos. Tá ok? Então nós vamos passar um apoio cultural e voltamos já, rapidinho.
é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. De amor e de paz, que é o despertar de um novo homem. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, voltamos do nosso apoio cultural. Foi rapidinho. Viu, o Marcelo, já tem um bocado de amigos aqui assistindo, viu? A nossa querida amiga Djanira, que você não conhece, não sabe quem é. Maria Lúcia Candeia. A Dirce. Zé Marco, você conhece Zé Marco? Zé Marco da Laje. Zé Marco da Laje está assistindo a gente, Da né? Rua Ernesto de Melo. Ele está dizendo aqui, ó, que ele está assistindo de cama, viu? Ele está na cama. Eu sei que você está na cama, Marcos. Eu sei que você está. E então, junto com a gente aí, ó, faz as tuas perguntas daí pro Marcelo, tá? Aquelas perguntas bonitas que você sempre faz, né? Então, antes de nós começarmos a conversar com o Marcelo, vamos pedir que o Marcelo faça uma oração para todos nós, para que possamos entrar aqui em uma sintonia boa, sentir a presença dos amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa, para que possa nos intuir e que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e que consiga tirar o máximo de dúvidas. Caso você tenha dúvida, manda um zap aqui pra gente, 999-517116, ou pelo Facebook, ok? Então vamos fazer a oração com o Marcelo. Senhor Jesus, aqui agora reunidos neste momento em que vamos refletir sobre os assuntos ligados ao Espiritismo, nós queremos te pedir, abençoa-nos, envolve-nos ante a presença dos amigos espirituais que orientam essa atividade. Da mesma forma, Senhor, nós te rogamos que chegue aos lares que nos assistem, aos lares que estão com suas lutas, com as suas dificuldades. Em particular, Senhor, envolva ao nosso companheiro Marcos, auxiliando no seu restabelecimento. Que volte ele rápido a realizar essa atividade. Enfim, amigo, envolve-nos, abraça-nos e guarda-nos
hoje e sempre é o que nós te pedimos. Que assim seja. Ó, Igemar Melo também está assistindo, Janete Cabrial, são todos os nossos amigos que já estão aí assistindo o nosso programa. E para entender, vamos aprender um pouquinho mais do que sobre reunião mediúnica. Então, Marcelo, como eu falei no início, né? Para quem é espírita, né, que conhece, sabe o que é uma reunião mediúnica. Mas há muitas pessoas que assistem nosso programa, que não são espíritas, não sabem o que é uma reunião mediúnica. Então, eu gostaria que você falasse, explicasse o que é uma reunião mediúnica. Antes de nós iniciarmos a respeito desse assunto, nós agradecemos mais esse convite, agradecemos aos nossos amigos, aos nossos irmãos que assistem das suas casas, aos nossos irmãos que são espíritas, aos nossos outros irmãos que têm uma simpatia, ou ainda aos irmãos que têm dificuldades em nos entender. O nosso objetivo de estarmos aqui é falarmos um pouco sobre o Espiritismo e sobre a dinâmica de uma reunião mediúnica. Algo que nós espíritas precisamos sempre relembrar, rememorar. Não é um assunto velho, ainda que se diga ser um assunto velho, é um assunto que nós, muitas vezes, com o nosso hábito repetido de ir à instituição espírita, nos esquecemos do que é uma reunião, do seu fim, dos seus objetivos, das suas expectativas, da nossa função na atividade. Bem, Renato, é habitual os companheiros, principalmente os não espíritas, chegarem na instituição com o objetivo, primeiro, de acessar a reunião, a mediúnica, a fim de saber como ela se dá. Então, hoje nós já começamos dizendo que reunião mediúnica é uma reunião de amigos, de companheiros que estão vinculados a uma instituição. Esta reunião ela acontece sempre na instituição espírita. O lugar de reunião mediúnica é no centro espírita. Então, os companheiros que se reúnem nessa instituição, os companheiros encarnados, os companheiros vivos fisicamente, se reúnem com a função de ouvir o mundo invisível, com a função de gerar um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo não físico, entre os encarnados e os desencarnados. Então, a reunião mediúnica, ela tem como objetivo promover a ligação entre dois mundos. É nela que a gente fala de forma objetiva com o outro lado, com o lado dos desencarnados. Marli Esteves, você conhece a Marli Esteves? Esteves? Marli Esteves. Nossa amiga, tá sempre... Com certeza, está sumidinha do centro, tem andado gripada. Rosinha Dantas, temos aí várias pessoas assistindo. Rosinha, um beijo, querida, do Rio Grande do Norte. É mesmo? Companheira de lá, amiga querida, prima do coração. Que bom. Você esteve lá há pouco tempo, Foi, né? passei... Um mês lá, né? Só um mês. Só um mês. Só tinha que ter sido mais. Mas foi bom, foi bom. Eu vi as suas fotos. Com certeza. Muito, muito legal, muito bonito lá. Com certeza. Então a reunião mediúnica ocorre nos centros espíritas e tem que ter pessoas, né? Que tem que ser da casa espírita, não é isso? Exatamente. Você falou aí. São indivíduos que têm uma afinidade para o fim que se espera alcançar. É verdade que em outras épocas, que há 20 anos atrás, acessava-se esta reunião de forma muito mais simples, de forma onde se cumpria menos requisitos. Mas hoje a gente realiza uma reunião mediúnica para gerar este intercâmbio entre os dois lados, que tem um objetivo específico que nós vamos seguir falando sobre. Eu gostaria de saber hoje, qual é né? o objetivo da reunião mediúnica? Para que ela serve? Olha, o objetivo, o que se aguarda numa reunião mediúnica? Bem, em primeiro lugar, por mais que se diga ser a morte um fenômeno que é natural,
um fenômeno que é inerente à vida humana. Quando a gente nasce, já sabe que o fim físico aguarda a gente qualquer hora da vida. Não existe uma data específica. Mas dentro de uma inobservância, de uma falta de objetivos, de cumprimento de regras, de não exercício de sentimentos melhores, de sentimentos mais felizes. Às vezes passamos uma encarnação com fúria, com raiva, com inveja, com orgulho, com egoísmo exacerbado. Então, quando o indivíduo morre, ocorre a desencarnação, não é raro, ao contrário, ouso dizer que é muito habitual o indivíduo desencarnar, o ser humano deixar a vestimenta física, morrer e chegar no mundo invisível com um conjunto de mágoas, dúvidas, infelicitações, situações não resolvidas no plano físico. Então, a reunião mediúnica, ela tem como objetivo acolher de forma fraterna e amigável os indivíduos desencarnados, os espíritos que sentem necessidade de alinhavar, de solucionar, de fazer fechamentos, resoluções, obter respostas, falar das mágoas, das suas angústias e, mais ainda, não só falar, mas serem ouvidos e serem ajudados. Então, assim como na instituição espírita existe o que nós chamamos de atendimento fraterno, de encarnado, que é o indivíduo que busca a casa espírita para falar das suas lutas, das suas dúvidas, dos seus medos, das suas angústias, nós ousamos dizer que a reunião mediúnica ela é um atendimento fraterno especializado para o desencarnado, onde ele vai receber orientação, onde ele vai receber assistência, onde ele vai ser ouvido. Imagine, o desencarnado, ele não está mais fisicamente entre nós, desencarnou, morreu, mas guarda em si uma demanda enorme de dúvidas, guarda em si várias situações que ele não finalizou encarnado. Então, a reunião, a mediúnica, ela oferece ao desencarnado, ela oferece ao indivíduo a possibilidade de fazer ajustes com os elementos que ficaram aqui na Terra, os elementos, receber uma orientação, receber esclarecimento sobre o novo instante que se está. Não é difícil nós recebermos nas reuniões mediúnicas indivíduos que sequer sabem que desencarnaram, que morreram. Então, já vai na reunião haver toda uma elucidação lenta, amorosa, fraterna, a fim de que esse irmão passe a ter a consciência. O objetivo da reunião mediúnica, ele é abençoado, porque os nichos que se pode fazer isso são muito pequenos. Os espaços que se pode realizar isso, bem, é só você imaginar, nós estamos numa cidade que nós temos 7 ou 8 casas espíritas, que se nós tivermos reuniões, as mediúnicas, nós devemos ter umas 15 reuniões mediúnicas, se nós amplificarmos isso para algumas instituições que realizam mais de uma. E nessas reuniões, você tem a função de, em 15 reuniões, atender, conversar, socorrer uma população desencarnada que soma milhares. É verdade. Para não dizer praticamente milhões. Então, a gente vê o quanto o objetivo da reunião mediúnica é abençoado, é santificado, no sentido de acender uma luz na sombra pessoal daquele desencarnado que não consegue avaliar o novo momento que ele se encontra. É uma coisa que deixasse bem enfatizado, bem claro, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas que não são espíritas. E algumas pessoas até que têm alguma objeção,
aos espíritas que acham que o espiritismo conversa com os mortos, né, para fazer coisas ruins. Dando a conotação de que como se esses espíritos fossem uma coisa à parte, criada no mal, e a gente recebe isso para fazer o mal. Eu gostaria que você colocasse bem que quem vai na reunião mediúnica somos nós amanhã. Não é espírito. Isso daí, Renato, a gente tem que somos avaliar nós, né? É importante. a má fé e a boa fé do indivíduo que se serve daquele momento. Então, avalie assim, se nós estivermos encarnados, se chegar alguém próximo a você, encarnado, um vivo, que está passando fome, que está passando frio, que está com necessidade, que está em desespero, que o casamento acabou, e se você oferecer a ele um caminho para ele resolver a vida dele e pedir a ele algo em troca que ele acha que pode te oferecer, ele vai fazer isso usando muitas vezes a má fé de quem faz a solicitação. Em primeiro lugar, nós temos que ver que a reunião mediúnica séria não age com má fé com o desencarnado. A bem da verdade, muitas vezes o desencarnado chega com má fé à reunião, mas vai achar os companheiros que estão preparados, munidos de amor, de sentimento, de sabedoria, daquilo que estão realizando ali, para não se deixar envolver pela má fé do companheiro desencarnado. Em segundo lugar, não foi o Espiritismo que inventou o espírito. O espírito é algo que existe desde que o mundo é mundo. É muito interessante, alguns companheiros que dizem assim, nós vamos achar na Bíblia, lá no livro Levítico, o momento aonde o Moisés proíbe que se converse com os mortos. Aí começa a primeira pergunta. Para eu proibir alguém de fazer algo, isso precisa ser uma possibilidade, precisa ser real. Ninguém pode proibir alguém de fazer o que não existe. É verdade. Seria mais ou menos assim. Eu olho para você, Renato, e digo assim, Renato, eu proíbo você de ir a Júpiter. Eu proíbo você de viver no fundo do mar. Eu proíbo você de morar no alto do Pico Everest e vir trabalhar diariamente no seu consultório no Jardim Esperança. Então, veja bem, nós só proibimos ou sugerimos a proibição de coisas possíveis. Verdade, com certeza. Ninguém proíbe algo coisas impossíveis, porque isso seria jocoso, seria ridículo. Então, quando a gente vai achar que surge a proibição de se falar com os mortos, muito mais importante do que dizer que isso é um erro, falar com os mortos, é preciso se avaliar por que ele fala aquilo, por que ele invoca aquilo. Porque o indivíduo, desde quando ele começou a conversar com o mundo invisível, começou a conversar com os mortos, ele espera que os mortos dirijam as suas vidas de encarnado, porque estão vendo o jogo de fora, do outro plano da vida, que eles deem todas as respostas. E, certamente, isso geraria uma interferência severa no nosso arbítrio, no nosso livre-arbítrio. Então, o Espiritismo não inventou o Espírito. O Espiritismo não inventou a comunicação com os mortos. O Espiritismo não inventou esta relação. Porém, o Espiritismo vem ao longo dos 160 anos que ele existe, dos 162 anos que ele existe, normatizando, regulando, criando uma dinâmica para que as reuniões cheguem a um fim esperado, que é o fim de elucidar ao desencarnado e, consequentemente, orientar ao encarnado que está vivendo essa experiência. Então, nós não inventamos nada. E nem são espíritos à parte. Não são espíritos, somos nós. Somos nós somos amanhã, nós, né? Que estamos ali. É normal, numa reunião mediúnica, nós escutarmos as narrativas que certamente poderiam aplicar-se a qualquer uma das nossas vidas. Com certeza. São narrativas semelhantes àquelas que nós vivemos, que um ente nosso viveu, que o nosso vizinho viveu, Verdade. dando explicações, dando justificativas, dando orientações
inseridas naquela vivência que nos faz enxergar o porquê que aquilo aconteceu. Com Então, certeza. assim, o objetivo é dar sentido à morte. A reunião mediúnica ela tem que dar um sentido à morte, ela tem que dar um sentido à existência posterior. Você vai continuar existindo, você existia antes e continuará existindo, e vai avaliar como anda a vida. Tá, então já entendemos que nós não falamos com nenhum espírito do mal, não falamos com espíritos diferentes, que foram criados à parte, nós somos nós amanhã. Todos nós vamos encarnar um dia e todos nós poderemos a reunião, visitar uma reunião se mediúnica, dá né, Marcelo? Com espíritos que guardam semelhanças exatas aos encarnados. Sim. Assim como você se reúne para conversar no seu ambiente de serviço com gente profundamente sábia e instruída, você também conversa com gente ignorante, de má fé, com falas de maldade, com falas de indiferença. O que é preciso se reafirmar é que o morto não deixa de ter uma personalidade humana, porque ele está morto. Ele segue levando todos os seus hábitos, bons ou ruins, os seus valores, os seus vícios, e é justamente esse o fim de uma reunião. Numa reunião mediúnica, nós vamos ajudar o indivíduo a fazer ajustes, muitas vezes que encarnado ele não fez. Nós vamos ouvir a orientação de um desencarnado que enseja, que quer e que pode continuar nos orientando, fazendo o mesmo que fazia muitas vezes encarnado. Então, assim, é um meio de que as pessoas sigam em evolução, sigam aprendendo e sigam sendo úteis. Tá, então nós entendemos que o principal objetivo é conversar com os espíritos, ajudar os espíritos desencarnados, né? Aquelas pessoas, nossos irmãos que precisam de ajuda, precisam de um carinho, de uma atenção, de um amor, porque realmente as dores que nós temos, quando chega no mundo de lá, do lado de lá, a gente não acabam não, né? Não acaba não. Pelo contrário, a vida até aumenta mais, né, Marcelo? Com certeza. Agora, uma pergunta, qual é pra gente aqui, nós que frequentamos a Casa Espírita, existe algum pré-requisito para que a gente possa participar de uma reunião mediúnica? Renato, não existe algum, não existem vários. Eu gostaria de saber muito. Muitos pré-requisitos para nós estarmos numa reunião mediúnica. O primeiro pré-requisito é nós conhecermos o que vamos fazer. Ninguém acessa uma reunião mediúnica sem saber de forma teórica o que é ela. Não dá. Eu vou aprender ali. Não dá. As pessoas... Você já reparou que muitas vezes quando nós vamos fazer o almoço, fazer um arroz, sem sabermos da receita, a gente faz 60 arrozes, não sei se o plural é esse, acho que é esse, até nós conseguirmos acertar um. Ao passo que se você lesse a receita antes, a probabilidade de você acertar o arroz era muito mais simples. Então, o primeiro elemento para se estar numa reunião, o primeiro pré-requisito é conhecer o que vai ser realizado ali. É óbvio que nada tira a vivência que nós vamos experimentar, mas nós precisamos chegar para fazer a nossa residência mediúnica tendo feito um período acadêmico. É como ocorre com a medicina, com a odontologia, o sujeito até fazer uma residência, até ele ter um paciente em mãos e ser acompanhado por um professor superior a ele em conhecimento, ele fez uma vida acadêmica. Então, o primeiro elemento para estarmos numa reunião mediúnica é nós conhecermos o que vamos fazer e sermos estudar muito, devoradores vorazes do Evangelho de Jesus, porque nós vamos lidar com dor. Ninguém consegue lidar com dor e sofrimento alheio se não tiver respaldado pelo Evangelho do Cristo. Com certeza. Pelo perdão, pela misericórdia, por aquilo tudo que nós precisamos ter. Por quê? Porque isso esbarra no segundo pré-requisito, que é o equilíbrio emocional e psíquico diante daquilo que nós vamos ouvir. É verdade. Porque nós vamos ouvir as angústias do mundo. O sujeito vai chegar ali com o seu sofrimento máximo, fazendo uma descrição de situações que, ainda que eu não me veja numa situação semelhante àquela, eu não
posso, em nome do amor, rejeitar auxílio. Com certeza. Então, nós vamos imaginar que nós fazemos um movimento para que não haja aborto. Um movimento anti-aborto. Aí vem a sessão mediúnica, um espírito que é encarnado, ou foi um profissional relacionado ao aborto, ao ato de abortar, ou foi uma mulher que realizou vários abortos a fim de poder continuar usufruindo da vida de forma responsável. É verdade. Levianamente, fiz porque eu queria viver. Vamos achar ali um marido, um homem que, por omissão, permitiu que esta mulher fosse abortada, e nós que temos grandes dificuldades com o assunto, vamos ter que ajudar sem agredir, Com certeza. sem fazer com que a situação daquele indivíduo se torne pior, porque ruim já está. É verdade. Ele já chegou com a sua angústia. Então, o primeiro está elemento, o sofrendo. primeiro requisito para uma reunião mediúnica é nós nos desprovermos de preconceito emocional, preconceito de orientação sexual, preconceito de crimes. Por exemplo, Religião. é possível que nós recebamos numa reunião mediúnica um indivíduo que tinha hábitos na sua vida anterior, encarnado, de manter a pedofilia como prática da sua vida, um ato que nos enoja no cunho pessoal. Mas aquele sujeito chegou na reunião mediúnica e o objetivo dele é ter cura, é resolver a problemática, e não que aquele que está envolvido meta o dedo na ferida e piore o estado daquele indivíduo. Então, o conhecimento da reunião, o equilíbrio emocional, sentir de alguma sorte a presença dos espíritos na mediunidade, que vai se manifestar na reunião de diversas formas. Nós vamos perceber a reunião desde uma forma mais ostensiva, de uma forma menos ostensiva, mas nós vamos perceber a reunião. Então, é imprescindível que a gente também perceba um pouco do que está acontecendo ali, não seja um gelo, uma pedra de gelo que não sente nada. Nem que você já ia nos emocionar com aquele discurso, como nós já nos emocionamos várias vezes nas reuniões que participamos juntos, que eu não sinto nada. Sente sim. Quando a reunião chega num nível de socorro, alento, a gente se desdobra em lágrimas por ver o serviço estar sendo realizado, né? Com certeza. E, por fim, um pré-requisito absoluto é nós estarmos envolvidos em outras atividades da casa espírita e mergulhados em um grupo de estudos. O bom médium é aquele que estuda sempre, que tem dúvidas sempre, que quer saber sempre. E mais ainda, um bom médium de serviço mediúnico na instituição é aquele médium que está vinculado à casa. Por que ele está vinculado à casa? Porque ele vai ser veículo de outros lugares que ele frequenta na instituição. Se ele é da livraria, é da biblioteca, se ele é da cantina, se ele é da evangelização, se ele é da juventude, se ele é do tratamento espiritual, ele vai naqueles ambientes formando vínculos psíquicos com desencarnados que ele vai acabar levando. É verdade. Então, um médium que está na evangelização, que está vinculado à evangelização, um médium de serviço, muitas vezes ele está ali acompanhando uma problemática que pode estar surgindo, uma demanda com uma criança, com um jovem, com um familiar, com um pai, com uma mãe. Ele está gerando estes vínculos e conduzindo para a atividade. Então, nós temos pré-requisitos, temos muitos. Saber o que a gente faz, estar emocionalmente preparado para o que vai acontecer ali, sem se deixar envolver negativamente pelas emoções que a comunicação incute, sugere. Às vezes você tem comunicações que te causam asco. Com certeza. Diálogos de entidades profundamente arrogantes que, dentro daquela sua arrogância, estão simplesmente descrevendo a sua ignorância e crente que estão abafando. Você tem que ouvir aquilo ali, chamá-lo de irmão, não só chamá-lo de irmão, senti-lo um irmão ignorante. Conhecer e perceber isso e este vínculo institucional. É comum, me perdoe uma vírgula, comum nós estarmos na casa espírita e chegar lá alguém assim. Oi, tudo bem? Eu fui numa amiga que é médium, numa pessoa que é médium, eu fui num centro, fui na
casa, comprei uma revista e li que eu disse que que eu tenho que desenvolver. Aí chega no centro, não sabe que dia que é a reunião pública, não sabe quem são os companheiros que ele vai dividir a sala de atividade, não conhece nada, não conhece a dor e quer pular porque tem um serviço para fazer. Ô, gente, como é que nós vamos trabalhar num fim se nós não sabemos o meio que aquele fim se estabelece? Verdade. Aí é comum, eu já passei por isso várias vezes. A pessoa chega, a gente fala, que bom, você quer trabalhar? Então, ó, nós temos a nossa reunião assistencial para você vir trabalhar antes. Temos o ESG da quarta, o ESG da quinta. Temos a reunião de educação mediúnica, onde a gente lê, estuda e aprende. Ah, mas tem que fazer isso tudo? Mas eu estou com urgência, eu estou com pressa de já ir para a mesa. É verdade. E não está disposto a cumprir os pré-requisitos para a reunião. Mas não são pré-requisitos de exigência de uma casa. São pré-requisitos de uma exigência lógica de qualquer instituição. Qualquer saber atividade. O que você faz, domar seus sentimentos emocionais daquele instante, né? Perceber, sentir a percepção, conhecer a instituição e conhecer e estudar a doutrina espírita. É verdade. Agora, nosso amigo Zé Marco, ele está lá na casa dele, na caminha dele deitado, mas ele está fazendo uma pergunta aqui. Um abraço, meu querido. Saudade de você aqui me perturbando, ao vivo no salão. Ele está perguntando que para participar da reunião mediúnica, precisa ser evoluído, uma vez que os espíritos comunicantes percebem que nós somos o que somos. Tem que ser só gente, só espiritão para participar da reunião mediúnica? Não, a gente vai começar a estudar e aprender. A diferença que existe é que quando você vai para uma reunião mediúnica sem saber como ela funciona, sem conhecer a mediunidade, sem saber que tipo de espíritos vão se comunicar ali, você vai moralmente, às vezes, intelectualmente, despreparado para as comunicações que vão se dar. É óbvio que as reuniões mediúnicas têm como função socorrer. E socorrer é quem está enfermo. E quem está enfermo chega gritando, chega aos berros, com raiva da vida, com culpas aos outros, culpando aos outros. Então nós temos que estar, ainda que temos nossas inferioridades, cientes que é aquilo que vai acontecer. Não está se exigindo que o médium seja uma pessoa, um santo, mas está se exigindo que o médium tenha ciência que ele vai ser pelo outro, que se comunicará espizinhado, que ele vai botar as nossas infelicitações à prova, ele vai mexer com os nossos brios, ele vai mexer com coisas íntimas, é muito interessante, já tive a oportunidade de experimentar isso, já vi espíritos se comunicando por companheiros e eu tinha a impressão que ele falava para mim coisas horríveis e aquilo era para mim, mas não era para mim. Eu me sintonizava na minha inferioridade com a narrativa que ele dizia. Então eu era semelhante àquilo que ele falava. Você tem que silenciar, tentar ser humilde e dizer: louvado seja nosso Senhor, que me permitiu vivenciar isso e que está me fazendo um alerta para eu ser um homem melhor. Não tem que ser santo, não, mas tem que estar perseguindo a santidade. Ser santo não tem, mas está perseguindo a santidade, porque esse é o nosso objetivo. Não é nos santificarmos de uma vez. É aquele esforço, mas né? Mantermos a perseguição a ela. Esforço diário. Reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformações e pelos esforços. Se eu aceito as minhas inferioridades, não só não mudei, como parei de me esforçar para ser melhor. E aí não dá. E fica difícil ajudar, né? Fica. Bom, existe aquela equipe que vai participar do reunião mediúnica. E a gente espera alguma coisa assim mais particular na conduta dessas pessoas que vão participar, por exemplo, no dia da reunião mediúnica. Como é que essa equipe tem que fazer? Ô, Renato, o que se espera, né? Chico Xavier, com 21 anos de idade, no auge de um momento de angústia, havia ficado órfão
de mãe pela segunda vez, a dona Cidália, sua segunda mãe, havia desencarnado. Ele herdou, depois da morte da dona Cidália, a família, o pai e 14 irmãos, com 20 anos de idade, onde ele tinha a função de atender esses irmãos. Foi um pedido que ela fez quando encarnada. No auge da sua angústia, o Espírito Emmanuel surge para ele e diz que iriam começar uma atividade mediúnica. Se ele estava disposto, ele falou que tá bom, eu estou, só quer o que de mim? A disciplina. Depois pede em segundo lugar a disciplina e em terceiro lugar a disciplina. Então, o que se espera de uma equipe mediúnica para aquele que já está em atividade e para aquele que aspira participar é a questão disciplinar que vai se manifestar sobre alguns pontos. O primeiro ponto é chegar na hora, pontualidade. E a reunião mediúnica não começa no horário que ela começa. A gente tem que chegar 15 minutos antes, pelo menos, para estar sentindo e se envolvendo com a presença dos espíritos. Porque a gente não senta no apagar-luz e recebe. Né? Tem todo o mecanismo ali. Então, em primeiro lugar, pontualidade. Segundo lugar, assiduidade. E no dia que dá, choveu, não vou, hoje tem final da novela, não vou, hoje tem o futebol, não vou, essa coisa de fanático. Não, pontualidade, chegar na hora, assiduidade, ir participar. Há um número de desencarnados já pré-definidos para o médium X dar facilidade, receber. Quando você não vai, você fala o seguinte, é mais ou menos assim. A consulta para o seu médico é hoje. Ele tem 20 consultas. Você está precisando, é o médico. A secretária liga e diz assim, olha, doutor fulano não vem. Ele não vai para você, não vai para mais 20. E às vezes você vai ter que esperar, passar mais 15 dias sofrendo até sua consulta ser remarcada. É verdade. Você tem ideia do que isso representa de sofrimento para quem está doente? Receber um desencarnado é atender um doente. E nós temos que atender. Se a gente não vai, outro ponto é responsabilidade, que está vinculada ao compromisso. Ser responsável. Se você se preparou para estar na reunião, se você fez os cursos, se você estudou, se você faz esforços, seja compromissado e responsável. Vá. Não, as coisas não deixam de ir por nada. É complicado você ficar trocando um trabalho por outras atividades que estão ali. E um comportamento de fraternidade com os companheiros que estão envolvidos. Isso é primordial. Nós vamos estar em uma sala que vai ter entre 9 a 15 pessoas, 8 a 15 pessoas, onde se espera que tenha sintonia entre os encarnados, fraternidade entre os encarnados, para criar um ambiente favorável para as angústias que vão se comunicar ali. Se aqueles encarnados não experimentam uma fraternidade entre si, o mundo invisível que se comunicará perceberá que eles não se dão entre si. Agora, como é que alguém que tem raiva de outro alguém que está no serviço pode socorrer uma terceira pessoa? Difícil. É complexo. Então, espera-se, né, o compromisso, a assiduidade, responsabilidade, espera-se fraternidade entre os companheiros que estão inseridos para que a gente não tenha. Se você está numa reunião mediúnica encarnado, fulano não vem, você fala, ai, graças a Deus, a reunião hoje vai ser ótima, fulano encarnado não veio. Olha a vibração, a energia emocional que se joga ali. Então, é muito sério esse trabalho. É verdade. Eu volto a dizer, é um trabalho muito reduzido, é um trabalho feito em poucos lugares, dentro de uma demanda enorme de pessoas desencarnadas. Então, se a gente não fizer isso de maneira muito séria, com respeito por aquela 1h30, 2 horas que nós vamos ficar naquela sala falando com o mundo invisível, a probabilidade de nós fracassarmos é grande. Bom, então já entendemos, né, o compromisso que a equipe da reunião mediúnica tem que ter. E se não tiver, já está começando mal e aí não vai dar certo. A probabilidade dessa reunião, depois de algum tempo, acabar
é muito grande, né? Se não houver tudo isso aí que você falou. Agora eu quero ir um pouquinho mais adiante. Quais são as etapas de uma reunião mediúnica? Como Isso é que é? Curiosidade máxima, Isso né? aí que as pessoas querem saber. O que vai acontecer na reunião mediúnica? Eu me lembro quando eu fui a minha primeira reunião a mediúnica, eu tinha acho que uns 21 anos de idade, estava garoto, coisa que nem é muito habitual hoje, e eu achava que a casa ia balançar, explodia luzes, e a mesa girava, porque a mesa de Kardec girava. Quando eu cheguei lá nos Trabalhadores de Jesus, eu olhei aquela mesa retangular, falei, se ela girar, ela mata 4, porque ela vai girar no seu eixo, vai derrubar todo mundo em volta, e as mesas vai de quebrar Kardec muita costela. vai quebrar muita costela. Então a gente entra achando que vai ter fala slow motion. Então aí você vai começando a compreender que não é assim. Aí você vê o quanto é importante conhecer, estudar, para você não ser impactado de forma infeliz na reunião. A reunião mediúnica, normalmente, ela dura 1h30. Né? Vou falar sobre a nossa instituição. E normalmente segue essa dinâmica em todos os lugares. Ela é realizada numa instituição espírita sempre. Nós fizemos uma reunião no centro e resolvemos que vamos fazer uma reuniãozinha no nosso lar, na casa da gente, na casa de fulano, que é muito equilibrada para atender fulano. Sai fora disso. Né? Reunião mediúnica, ela acontece no centro espírita. Dura em torno de 1h30. O que ocorre? Os participantes se sentam normalmente em volta de uma mesa por uma questão de conforto e de funcionalidade. Caso haja uma psicografia, a mesa favorecerá o médium a escrever, envolvido pelo mundo invisível naquilo que está ali. Além do que, a posição de braços pousados sobre a mesa favorece o conforto, muitas vezes, para que a gente fique em volta. As equipes de reunião mediúnica sugerem-se de 10 a 14, 15 pessoas. Nunca mais do que isso. Né? Se exceder muito a isso, a probabilidade dela não render como se espera é muito grande. Né? Então, é um lugar onde as pessoas se reúnem, ficam ali no período de mais ou menos 1h30, e essa reunião ela vai seguir algumas etapas que a gente segue. Depois que a gente reuniu essas pessoas em volta daquela mesa, nós normalmente lemos algo que nos sugira reflexão e relaxamento. Algumas casas leem o Evangelho segundo o Espiritismo, uma pequena parte. Outras casas leem o Livro dos Médiuns, outras casas leem um livro de mensagem. Normalmente, se você abre para falar alguma coisa sobre o lido, nunca com o objetivo de polemizar, o objetivo é sempre levar luz e não desentendimento naquilo. Por quê? Porque os espíritos que estão em volta estão, às vezes, esperando o início de uma polêmica, o início de uma frase infeliz para desencadear um milindre antes da reunião iniciar. Logo após se ler isso, normalmente dura 15 minutos, nós apagamos as luzes, deixamos uma luzinha indireta acesa para que a sala não fique completamente à penumbra, sugerimos algum irmão, pedimos que algum companheiro faça uma oração inicial. Oração esta que guarda o objetivo de serenar, invocar de forma direta a presença dos espíritos amigos, os responsáveis por gerenciar aquela reunião, e dizer ao mundo invisível que sofre que nós já estamos ali dispostos a isso. Posteriormente, a oração, inicia-se a parte prática, que é aquele instante que nós deixamos os médiuns à vontade, sem induções, aguardando que de forma natural o telefone toque de lá para cá. A gente não puxa o aparelho e disca. É o mundo invisível que disca
para quem ele quer dizer. É verdade. Aí, então, a gente começa a sintonizar ali no processo de percepção mediúnica, que já foi estudado nas salas, dos grupos, nas discussões, e começamos o mecanismo de passividade mediúnica, que poderá ser psicofônico, ou seja, o espírito vai falar usando o instrumento de voz do médium, vidência, onde o espírito vai se fazer perceber pelos olhos, pela visão espiritual do médium, audiência, onde o espírito vai se fazer perceber, onde o médium, utilizando a mediunidade de audiência, vai escutar a voz do desencarnado por odores e por psicografia, onde ele utilizará os recursos mediúnicos para redigir mensagens que guardem esse fim. Normalmente, ao final da reunião, é possível que se solicite ao orientador da reunião ou ao espírito que oriente a casa que deixe, se necessário for, uma mensagem de orientação, de enlevo, de socorro para a atividade em si ou para a casa espírita. Por fim, faz-se uma oração final, depois de ter passado mais ou menos 1h, 1h15 de reunião, desde o seu princípio até o final, guarda-se mais ou menos 1 hora de parte prática, e no final utiliza-se os minutos finais para se fazer uma avaliação da reunião, para descobrirmos se nós chegamos aos nossos objetivos de socorro, se aqueles desencarnados que apresentaram um sofrimento foram auxiliados, para se avaliar a orientação. Podemos sugerir a quem conversou: olha, na próxima oportunidade, tente usar esse recurso, ou vermos a melhor forma de que a reunião possa estar funcionando, atendendo e chegando ali ao seu objetivo. Tem uma pergunta aqui da Keire Duarte. A Keire ela é cunhada da Rosana. E ela está perguntando se, por exemplo, se tem a possibilidade de ela falar com um ente querido, né? Se isso pode ocorrer e como isso ocorre. Porque ela disse que gostaria de conversar com os irmãos delas, dois irmãos dela que já foram, né? Que já estão no mundo espiritual. Existe isso, essa possibilidade? Oi, Keile. Olha, nós não podemos dizer que essa possibilidade não existe, mas não é habitual. Como nós estamos dizendo, não é simplesmente a sua vontade de querer conversar. Isso esbarra na possibilidade dos seus entes queridos, que já se forem, terem a oportunidade de falar. Isso normalmente gera uma ansiedade enorme. Gera uma ansiedade no encarnado que vai, no seu caso em particular, gera uma ansiedade no desencarnado que não sabe se vai ter essa possibilidade de se comunicar, e gera uma ansiedade enorme no médium que não sabe se vai conseguir fazer esse fio. Então, existem muitas formas de você falar com os seus desencarnados. Sabe, à noite, quando você vai adormecer e faz a sua oração e fala para os seus entes amados do quanto você foi feliz junto a eles, que você espera que eles estejam bem, que você espera que eles estejam felizes, e que, se um dia possível for, enquanto você está dormindo, vê-los no mundo invisível, num desdobramento mediúnico, de repente você já pode ter vivenciado isso, já pode ter experimentado isso. Agora, a reunião mediúnica funcionar para isso é complexo, isso não é habitual, isso nem é sugerido, porque pode implicar um sofrimento terrível para o desencarnado, caso ele não esteja apto, o que é muito normal, ele não esteja apto a se comunicar. É muito normal. A morte, ela, ainda que seja um fenômeno de ordem natural, ela promove uma dor muito grande em quem vai, assim como uma dor enorme em quem fica. E utilizar essa possibilidade precisa de ter muito equilíbrio. Aí não é só equilíbrio seu, é equilíbrio seu, equilíbrio do médium, equilíbrio do comunicante, para que não irrompa no final num frenesi enorme, com meio à impossibilidade que a coisa ocorra como se espera. Ó, a Rosinha Dantas, ela está dizendo que tem muitas pessoas assistindo você lá. Tá ela, a Maena,
Gilvanô. Beijo, Dona Maena, saudade E mamãe, enorme da e senhora. mamãe. Dona Lourdinha, Dona Maena, Gilvanô, pessoas queridas, pessoas especiais, pessoas por que eu desenvolvi um amor enorme, e é uma alegria saber que vocês estão assistindo isso aí na cidade mais linda que eu já fui na minha vida, que é a capital do Rio Grande do Norte, que é Natal. Um beijo enorme para vocês, com muita saudade. Vamos que vamos! E a Dona Lourdinha não voltou para casa ainda não? Meu Deus do céu, já deve estar há um mês lá. Um abraço aí para todos, né, que estão nos assistindo aí. Um prazer. É amigo de Marcela, são meus amigos. Que bom. Meu amigo, diga uma coisa para mim. Quem compõe a equipe mediúnica, da reunião mediúnica? Isso é outro aspecto, né? Quando nós falamos em reunião mediúnica e quando falamos em dinâmica, que é o nosso objetivo, nós temos funções na reunião mediúnica. Basicamente, a primeira função que nós temos na reunião mediúnica é o responsável em dirigir a reunião. É o sujeito, é o indivíduo, homem ou mulher, preferencialmente alguém que tenha uma ascendência bacana sobre a equipe, que seja uma pessoa unânime, respeitada, porque ele vai gerir a reunião no plano encarnado. Ele vai ser o gerente da reunião no plano encarnado. Então, nós temos um dirigente para a reunião. Posteriormente, nós temos os médiuns ostensivos, que nós chamamos de ostensivos, são aqueles indivíduos que têm a faculdade mediúnica amplificada, de onde o mundo invisível vai falar por eles, vai escrever por eles, vai se fazer perceber visualmente por eles e vai se fazer ouvir por intermédio deles. Então, nós temos o dirigente, nós temos os médiuns ostensivos, nós temos aqueles que nós chamamos hoje de esclarecedores. Quem são os esclarecedores? Obrigatoriamente não é o dirigente. Esclarecedores é aquele companheiro responsável por conversar com o médium que virá por via psicofônica narrar a sua questão, narrar o seu problema, narrar a sua dor, narrar a sua luta, a sua angústia. Então, nós temos um dirigente, nós temos os médiuns esclarecedores, nós temos os médiuns ostensivos e, por fim, nós temos os médiuns assistentes. Aqueles indivíduos que vão fazer uma assistência à reunião. Vão aplicar um passe no médium psicofônico, se quando o espírito se desligar dele, deixar um resquício fluídico de energia, de dor, de angústia. Isso pode acontecer e o médium assistente, o aplicador de passe, vai se aproximar, vai ministrar um passe, vai oferecer um copo de água fluidificada com o objetivo de recarregar as baterias, de reorganizar as energias, enfim. Nós temos basicamente a equipe que é constituída por esse tipo de pessoas. Nós podemos ter 6 médiuns ostensivos, podemos ter 2 esclarecedores, podemos ter um dirigente, podemos ter 3 ou 4 pessoas fazendo assistência na atividade, fazendo uma oração quando for solicitado. Às vezes a reunião entra em um hiato, um período que não há comunicação, por motivos diversos. O dirigente pode sugerir, pode solicitar a um médium assistente que faça uma oração, que invoque uma prece para aquele momento. Em reunião mediúnica, eu até vou ajustar aqui. Dizer que o médium ostensivo é figura principal não representa a verdade. Um médium ostensivo sem uma direção sólida, sem um esclarecedor que é consciente e sem um médium assistente que lhe dá respaldo, digo por mim, não entraria numa reunião mediúnica sem que as outras 3 partes, a direção, o esclarecedor e a assistência, fossem pessoas que eu tivesse plena confiança, porque a gente vai se oferecer mediunicamente para um desencarnado e a partir daquele instante você vai estar na mão dos outros encarnados que vão serem responsáveis por estar gerenciando o fenômeno. Então isso é importante. O fulano é médium, ele é importante. Olha, o dirigente de uma reunião mediúnica, um bom dirigente, muitas vezes é o fiel da reunião. Um esclarecedor, um bom esclarecedor, ele é capaz
de enxergar no comunicante, no espírito, nuances que a gente nem imagina enquanto médium. E ele puxa aquilo. E uma pessoa que faz uma assistência amorosa, que faz o amparo, a sustentação, ele dá um respaldo, te dá uma segurança. Quando você sente que atrás de você, depois de uma comunicação, está um aplicador de passe, que sabe o que está fazendo, que ama o comunicante, que ama você, que ama a doutrina espírita, que ama o evangelho, que está instruído, meu amigo, você recebe qualquer coisa, qualquer espírito, porque há suporte para a reunião funcionar. Verdade. Olha, vai passar já 1h10 de programa, faltam 20 minutos. Gente, não teve nem intervalo para Pois é, hoje o papo está tão bom, tão legal, tão agradável que... Vamos ver se vai dar tempo de acabar tudo. Vai sim, vai falando tudo aqui, então estamos até respondendo as perguntas aqui. Então me diz aí, para todos nós que estamos assistindo, aí, quais são os benefícios, né, que a reunião mediúnica pode trazer para o desencarnado? Para o desencarnado? Bem, em primeiro lugar, receber uma energia magnética, afetiva, sentir um corpo, aproximar-se de um corpo equilibrado, preparado para recebê-lo, consciente do que vai recebê-lo, não numa ação obsessiva. É diferente quando um médium se serve por veículo obsessivo, por instrumento de obsessão, de um sujeito despreparado, alcoolizado, que está drogado, que está no acesso de fúria. Aquele indivíduo não o auxilia, pelo contrário, o afunda mais. É verdade. Quando ele se utiliza de um médium que está consciente, o espírito está fazendo, em princípio, o mesmo que faria numa obsessão, com a diferença. O processo é lúcido, é consciente, e o médium está no controle do fenômeno e sabe o fim daquele fenômeno. Auxiliar, socorrer e amparar. Acolher fraternalmente. É verdade. Deve ser desesperador você desencarnar, sair da existência física e não se sentir acolhido na nova realidade, a realidade espiritual. Verdade, Então você vai ser acolhido de novo na realidade material para ser orientado num comportamento melhor na realidade espiritual. Esclarecimento. Como é importante para o desencarnado receber esse esclarecimento. Saber que desencarnou, pensar sobre os motivos que o levaram à desencarnação. Vícios, acessos de fúria, irresponsabilidade no volante, irresponsabilidade com uma arma, a dependência química, as doenças, as viciações diversas. Então isso é esclarecedor. Por que eu morri? O que aconteceu comigo? Nós vamos te esclarecer. Verdade. Vai ser sofrido muitas vezes? Vai. Mas esse sofrimento é o princípio da cura. Vai ser bom. Quando você vai fazer um exame que o médico diz que você tem um problema, você sofre por aquele problema, mas já sabe que tem que começar o tratamento. Então é muito bacana essa possibilidade para isso. Outra questão é prepará-lo para a reencarnação. É dizer que o ciclo não vai acabar. É orientar que o mecanismo vai acontecer. E ajudá-lo na sua adaptação à nova realidade. Com certeza. Então, se a equipe mediúnica, acho que antes de começar a reunião, lembrasse, fosse lido isso. Olha, nossa função aqui é ajudar, socorrer, orientar, dizer para ele que não acabou, que tudo segue, tudo está adiante. Nós veríamos que isso daí auxiliaria demais o indivíduo. Verdade, com certeza. Fora os auxílios que causa para a gente, para o médium, para a equipe, para o dirigente, que vai começar a aprimorar a sua relação com o mundo invisível. E outra coisa, eu costumo dizer que o comunicante, como você falou em determinado instante aqui, enquanto conversávamos, ele é você amanhã. Uhum. Às vezes a gente está numa reunião mediúnica, houve uma entidade que faz a descrição de um problema que está sendo difícil no mundo invisível. Eu estou ouvindo aquela comunicação e falo assim, Jesus, esse problema eu também passo. Aí eu falo, poxa, se eu não resolver em mim esse problema hoje, a probabilidade de que eu esteja em situação semelhante, análoga, quando eu desencarnar, é enorme. Então,
há uma reciprocidade na educação. O encarnado ajuda o desencarnado a dar prosseguimento na sua vida de desencarnado, e o desencarnado alerta o encarnado quanto ao prosseguimento que ele dá nesta vida, plantando a experiência futura. É muito aprendizado. É muito aprendizado. E olha, em 1h30, uma vez por semana, a gente muda a nossa vida, muda a perspectiva de enxergar a existência. E muda mesmo. Muda, com certeza. Você entender, né, o outro, o que ele está passando, que os problemas que ele tem é os problemas que nós temos, que a gente ouve as pessoas ao desencarnado, que a gente ouve nos atendimentos fraternos, né? Você vê, é igualzinho. A única diferença é que um tem corpo, o outro não tem. É a mesma coisa, né? E assim, às vezes, o médico precisa ter um cuidado enorme com a prepotência e arrogância que o momento sugere. É verdade. Assim como o médico que receita o medicamento adoece e precisará usar o medicamento que ele receitou para outrem, assim é o médico. O fato de nós estarmos em atividade, em equipe, em função, realizando algo, não tira da gente, se nós não aprendermos com aquilo que fazemos, as angústias e semelhantes e análogas ao do desencarnado. Então, assim, quando eu ouço um desencarnado, quando eu sou veículo por via psicofônica, que é a mediunidade que atualmente mais a gente exerce, em reunião mediúnica na nossa instituição, e quando eu tenho o momento de estar lúcido, de estar acompanhando, mesmo que de forma não plena, o que está passando por meu intermédio, eu tenho a obrigação de aprender com aquela dor. Eu tenho a obrigação de aprender com aquela fúria. Eu tenho a obrigação de sair dali melhor, porque eu estou acessando algo que a maioria das pessoas não acessam. É verdade. Ainda que seja real. Então, o médium guarda perante a vida responsabilidade extra. Quando você me disse inicialmente, Marcos perguntou assim, o médium tem que ser santo? Olha, se ele tem que ser santo, eu não sei, mas que ele tem que chegar mais rápido que o outro, a santidade tem. Porque ele está acessando coisas, informações, experiências. Está vendo na prática. Está vendo na prática. É verdade. Aí, pô, já pensou eu desencarnar com um conjunto de situações que eu escuto? Vou chegar no mundo invisível e vou falar assim, pô, eu não sabia. O sujeito vai falar para mim assim, o meu orientador espiritual, mas como eu não sabia? Você está, eu estou, eu tenho 49 anos, eu estou há 28 anos trabalhando mediunicamente. Eu não posso dizer de nada. Pode dizer que não sabia de nada, né? Eu posso abaixar a cabeça e chorar, é o máximo que eu posso fazer depois de morto. Agora, dizer que eu não sabia, não tem que como. era muito difícil, eu vou escutar do meu orientador assim, cara, era difícil, mas o que justifica em ser difícil não se transformar? É verdade. Você está agora igual a eles. Você segue com os mesmos ataques de fúria, os mesmos ataques de raiva, a mesma impaciência, a mesma viciação. E isso, dizer que sabe, não exime de você do erro. Não, o espírito tem muito assim, não, pelo menos eu já assumi. Ué, você assumiu. Assumiu que fuma. Então porque você assumiu que fuma, o cigarro não te faz mais mal? Eu assumi que bebo. Eu já assumi. Você assumiu que bebe, e assumir que bebe não isenta você dos riscos do álcool. Eu assumi que eu fiz um aborto. Que você assumiu, que bom. Agora você não repita. E busque um jeito de reparar isso com os outros. Diga para as outras pessoas o quanto abortar é criminoso. Diga para as outras pessoas que isso não é uma saída. Assumir não significa isentar-se da culpa. E não significa isentar-se dos processos que advirão de fazer aquilo. Com certeza. Sabe? Eu sou assim mesmo, eu assumo, tudo bem, você assume. Mas ainda diga assim, eu sou homem para assumir. Não, você tem que ser homem para mudar. Você tem que ser homem para mudar. Eu sou homem para assumir. Sair da zona de conforto. As pessoas, elas ficam confortáveis quando assumem os erros. E assumindo os erros, elas acham que os erros não acontecem mais. Mas, assumir o erro é o primeiro passo. Resolver o erro é o passo que importa. É o passo diferencial para as questões da vida. Com certeza. E a gente não pode dizer que não sabia, né?
Depois que eu a não gente sabia de pisou numa nada. reunião mediúnica, eu costumo dizer para os companheiros espíritas, olha, quem não quer ter compromisso de reforma íntima, não entre no trabalho mediúnico, porque a barra vai pesar na nossa consciência, não vai pesar mais em lugar nenhum. Vai Com pesar certeza. na nossa consciência. Nem Deus vai castigar. Nem vai. Mas você fala assim, as pessoas tem umas místicas que alguns lugares falam, você não pode começar a trabalhar mediunicamente, que você vai criar um pacto com os mortos. Você vai, quando você começar a trabalhar mediunicamente, você vai criar um pacto com a sua consciência, um pacto severo. Dali para diante, para o resto da vida, você vai estar às voltas com aquilo tudo que você vive. Você sai daquela reunião levando a dor do outro e pensando a sua dor na dor dele. Olha que doideira. É muito maneiro. É verdade. Quer dizer que, se mais alguma coisa falar para a gente sobre os benefícios, né, para nós encarnados que trabalhamos na reunião mediúnica, tem alguma coisa assim que você gostaria de falar mais? De você participar de uma reunião mediúnica, de ajudar? Olha, eu acredito que o maior dos benefícios da reunião mediúnica está na instrução que ela vem promover no processo educativo que a reunião mediúnica realiza, tanto para o desencarnado quanto para o encarnado. Sala mediúnica é sala de aula para os dois planos, para o plano encarnado e para o plano desencarnado. E o benefício santo que se tem diante da dor, que é o acolhimento fraterno. É verdade. O acolhimento fraterno. Ô, gente, na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, do sofrimento que a gente vive, nossa maior busca é ter alguém que nos ouça e que nos dê uma boa orientação. Com certeza. E aí, quando eu estou em sala mediúnica, que eu vejo o amor que os meus companheiros, que a Claudinha, a Djanira e a Helena, elas têm com os desencarnados quando eles estão lá fazendo esclarecimento, a maternalidade, a fraternidade, o cuidado, o zelo, muitas vezes o pranto. Os companheiros às vezes choram com os espíritos, choram as dores dos espíritos. Quando a gente percebe isso, a gente fala, meu Deus, que coisa boa. Levar alento, levar pacificação, levar acolhimento, levar um abraço fluídico para esse irmão e deixá-lo sair dali com uma perspectiva de recomeço, com uma perspectiva de refazimento. Eu vejo isso como uma questão X da atividade mediúnica, da prática mediúnica. Gláucia Curado, você conhece? A Gláucia? Gláucia. Ela está dizendo aqui, ó, ela está realmente concordando, está chamando você que manda beijos, meu pastor. Nada te faltará. A Gláucia é uma amiga querida, estudiosa. Conheço a Gláucia. Estudiosa lá junto com a gente. Um beijo, minha querida. Ó, Paula Simões assistindo, Heloísa Helena, Bernadette Macedo assistindo, aí, ó. Priscila Sampaio. Esses são os nossos amigos. Eu vou contar para vocês um segredo. Joelma. Eu mando a mensagem inbox pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus, me assistam. Aí todo mundo entra. Joelma, Nícia, Então, Deia lá de Saquarema, Aline Nunes, e um bocado de gente. Ó, gente. Geisa, Beijo pra vocês. Geisa, muita gente assistindo e curtindo aqui, agradecendo pelo bate-papo, que realmente muito esclarecedor e realmente mais esclarecedor. Se nós que participamos de uma mediúnica, de casa espírita, não entendermos tudo isso, e nós que aspiramos estar na reunião mediúnica. É verdade. É um bendito ofício, é um ofício único, é um ofício especial. Porque, Renato, as pessoas elas falam assim, mediunidade, reunião mediúnica não é a coisa mais importante. Mais importante é nós cuidarmos da orientação espiritual. Eu digo aos companheiros, a reunião mediúnica ela tem uma importância específica, porque nenhuma outra religião promove por essa dinâmica, essa tarefa. Então, assim, as outras religiões ressaltam o Evangelho de Jesus, as outras religiões, elas dão bolsa de mantimento, as outras religiões vestem a quem está nu, as outras religiões servem um prato de sopa, as outras religiões ajudam a construir uma casa, as outras religiões fazem reuniões, confraternizações, porém,
Só a doutrina espírita oferece de forma clara, límpida, ordenada e dinâmica a tarefa mediúnica. Então, se nós, e eu tenho visto, infelizmente, até para como consideração final, que já está na nossa hora. Faltam 7 minutos. Então, até gostaria de fazer uma consideração final aos dirigentes de instituição. Resgatem a grandiosidade da tarefa mediúnica. Rosana Zoguin também está te assistindo, viu? Um beijo, Rosana, primeira dama do Espiritismo em Foco, né? Esposa de Renato. Então, assim, a gente convoca aos dirigentes das casas a pensar sobre a importância do trabalho mediúnico, sobre dar acesso, sobre preparar companheiros, sobre preparar irmãos para acessá-los à tarefa mediúnica, sobre a ampliação de atividades, ampliação de horários, sobre a necessidade de nós confiarmos no outro, confiarmos na preparação que nós oferecemos ao outro, para que o outro possa dar sequência a essa atividade abençoada. Sabe, a gente percebe que a Casa Espírita hoje tem muito pouca utilização, né, das mensagens que são recebidas lá. O Suave Caminho, Geisa, que está aí nos assistindo, é uma das poucas casas que nós vamos, e eu visito muitas instituições espíritas, onde eles leem habitualmente as orientações recebidas nas sessões mediúnicas. Eu não digo que nós temos que forjar orientações para dar, mas a partir desde que tenha, que a gente estimula, né, e fala para os companheiros, o mundo invisível vai começar a atender às nossas demandas, vai começar a socorrer, inclusive os sofredores. Até porque a reunião mediúnica, ela não tem como objetivo único e exclusivo atender a dor. Ela também é a porta, é o canal por onde os orientadores da casa vão se comunicar. Infelizmente, hoje ainda há essa vertente exclusivista de que se faz reunião mediúnica para atender ao que sofre tão somente. Mas não, nós podemos, enquanto encarnados, com as nossas dúvidas, com as nossas angústias, para a atividade espírita, para a instituição, levar aos orientadores da casa a nossa dúvida, a nossa pergunta, e deixarmos que oportunamente, no momento que eles julgarem o melhor, eles possam estar fazendo uma prestação de esclarecimento para nós. Então, assim, a gente sugere essa retomada da importância do trabalho mediúnico, até porque, não se esqueçam, dirigentes de casa espírita, médiuns, espíritas em geral, tudo o que nós fazemos, normatizado por Kardec, começou numa reunião mediúnica. É verdade. Iniciou-se num projeto mediúnico. Todo espiritismo. Toda a doutrina espírita ganhou forma numa reunião mediúnica. Em determinado instante, a reunião mediúnica vem perdendo importância institucional. É verdade. A gente tem que diminuir isso. A gente temos notícias de casos que extinguiram o trabalho mediúnico. É verdade. É verdade. Aí eu fico pensando, mas funciona fazendo o quê? Porque o mais importante é a divulgação. Claro, inclusive a divulgação do sofrimento do outro, para ajudar o outro. Olha, chegou lá uma mensagem sobre isso. Então, assim, a gente sugere aos companheiros, enfatize o trabalho mediúnico. Nós não temos que enfatizar o mediunismo mirabolante, o mediunismo que evidencia pessoas. Mas nós temos que dar à reunião mediúnica sua função primeira, que é socorrer ao desencarnado e ser o canal por onde o desencarnado, em situação favorável espiritual, vai utilizar para nos orientar. Não é dizer para que a gente faça, porque existe uma diferença. Ele não vai dizer faça assim, não faça assim, mas ele vai te lançar uma luz para que você use o seu livre-arbítrio nas práticas institucionais. Com certeza. Tem se usado pouquíssimo isso, Renato. É verdade. É uma lástima nós sermos centro espírita que não ouve o bom espírito e que está na mão de ouvindo só os espíritas encarnados. Verdade. Né? Com certeza. Meu amigo, 3 minutinhos só para você dar sua palavra final, se despedir. Eu digo aos companheiros, sempre, dentro das múltiplas atividades que nós realizamos na Casa Espírita, que aquela em particular que me alegra a alma e que me dá um sentido existencial está na mediunidade, está na prática mediúnica. Os momentos mais felizes que eu passei na minha vida, eu vivenciei com os espíritos. Me lembro quando nós fazíamos o trabalho do Xarope Senhor Mariano, os Ceareiros do Bem, quando iniciamos e construímos, era frequente
a presença dos espíritos. Eu tinha a sensação, às vezes, que eu ia desencarnar, e às vezes até pedia, porque a coisa era tão boa que eu sentia, que eu falava, opa, não tem hora melhor para morrer que senão essa, amparado e guiado pela presença do mundo invisível que nos assistia. Semanalmente, e a gente já falou isso na nossa reunião, é raro a semana que a gente, ao término da reunião, em algum momento a gente não chora de emoção, de agradecimento, de sentir-se útil naquela atividade sui generis, especial, de fazer parte de um trabalho. Não que nós sejamos especiais, mas a atividade é. Com certeza. Se não for eu, virá outro. E ela continuará sendo especial. Se não for o outro, virá o outro. E ela continuará sendo especial. Então, o que eu digo aos companheiros é assim: quer exercer o mandato mediúnico, tenha certeza que você vai estar utilizando como uma prova bendita que te ajudará a resgatar seu passado de equívocos, porque vai estar ajudando o outro a resgatar o passado de equívocos. E com no certeza. final, ela será uma bênção na nossa vida. Assunção Beranger também, mandando um beijo meu aí. Amor, um beijo para você. E todos os amigos estão ligados. Com certeza. Bom, que bom nós temos amigos, né? Meu amigo, acabou o tempo. Oh, meu Deus, a gente falou tão pouco hoje você falou muito. Falou muito e muito bem. Graças a Deus. E semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Horaci, né, que vai falar sobre livre-arbítrio, também uma companheira também que o programa que ela faz também nos traz muitas aprendizado e emoções, né, que Horaci, quem conhece sabe, né? E agradecer a Deus, né, por ter essa oportunidade desse aprendizado hoje. Você, meu querido amigo, você já faz parte mesmo desse programa há muitos anos, nossa amizade já é de muitos e muitos anos, então é muito bom. Desde 96. Desde 96, quando eu cheguei no Ceareiros. Então, é muito tempo, né, meu amigo? Você está velho, Renato. Estamos ficando, hein? Meu filho, 65 já. Tem 96, 2006, 2016, 22 anos só, coisa. Eu te conheci, era garotinha ainda, cabelinho branco, tinha barba, era tudo pretinha ainda. Não era careca aqui atrás. E nada. O tempo passa, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos a Deus aqui, que passa, estamos seguindo no mesmo barco. Graças a Deus. 22 anos depois, o discurso é o mesmo, o interesse é o mesmo, o fim, o objetivo existencial é o mesmo. Com certeza. Então, que todos tenham então, uma semana maravilhosa, de muita paz. Esse nosso programa ele vai reprisar direto aqui na Jovem TV. No Facebook, quem quiser acessar, vai estar lá gravado no Facebook. Terça-feira ou quarta-feira, no máximo, vai estar já no YouTube também. Quiser recomendar para os amigos para assistirem. Então, não falta dia e horário e local para a gente assistir o programa, né? As reprises, tá ok? Muita paz a todos, uma semana maravilhosa, de muita paz. E menos frio, né? Que Cabo Frio está com muito frio, eu não gosto de muito frio, não. Mas que amanhã venha um solzinho para aquecer a todos nós, tá? Muita paz, um beijo do coração e até semana que vem com mais um programa Espiritismo Foco.